Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Olha, muita atenção agora, hein, para o que eu vou falar. É o seguinte, vocês sabem, vocês que me acompanham pelo Instagram, vocês sabem que de vez em quando eu abro uma caixinha de perguntas, né, e para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Só que é o seguinte, né, é, de uma forma até recorrente, tem muita gente que ainda tem dúvidas a respeito das imagens, imagens. Ficam questionando. Eu sei que tem muitas dessas pessoas que perguntam, nem católicas são, e ficam questionando, né? Porque não entendem. Mas na última vez que foi perguntado sobre as imagens, eu me disse que estava me comprometendo a fazer um vídeo para explicar a questão da, das imagens na igreja, tá bom? Por que que na igreja católica tem imagens? É errado. Deus proíbe o uso de imagens. Deus é contra as imagens. É isso que eu quero responder para você nesse vídeo, tá bom? Então, se o vídeo te interessa, então desde já, se você já começou a gostar do assunto, então você clica aí, dá um like, curte, tá bom? Compartilha e peço para você que possa divulgar também esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Eu quero começar com o texto com o qual as pessoas até nos acusam, mas é claro, sem entender o texto, né? Porque as pessoas que falam mal da igreja por conta das imagens usam a Bíblia, mas não entendem a Bíblia, né? Mas enfim, dizem ou afirmam o que a Bíblia não diz e não afirma, né? Paciência. Mas então, se você pegar um texto lá do livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4, olha só, o que que o texto diz, esse versículo diz. O versículo diz assim: Não farás para ti ídolos ou coisa alguma que tenha a forma de algo que se encontre no alto do céu e embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Então veja, muita gente usa esse versículo para dizer que Deus é contra as imagens, mas uma primeira coisa que tem que estar muito clara aqui. O que é, padre? Olha o que, que o texto está dizendo. Analise o texto, pelo amor de Deus. O texto está dizendo: Não farás para ti ídolos. Ah, padre, mas é as imagens que dão. Sim, mas veja, uma primeira coisa que você tem que entender, e já digo de cara, Deus não é contra imagens. Deus é contra ídolos. É diferente. As imagens são para veneração. Os ídolos existia, claro, na época. Hoje os ídolos um pouco diferentes, mas são ídolos do mesmo jeito. Mas na antiguidade, lá na época do Antigo Testamento, muitos povos, muitas pessoas adoravam falsos deuses. E aí fabricavam imagens dos falsos deuses, ou seja, dos ídolos. Deus, na Sagrada Escritura, ele é contra o quê? A imagens? Não. Deus é contra os ídolos. Entenda isso, pelo amor de Deus, de uma vez por todas. Deus é contra os ídolos e não contra as imagens. Mas, padre, o senhor afirma isso a partir de quê? A partir da própria Sagrada Escritura. Eu quero mostrar aqui para vocês também. Olha só. Eu vou mostrar aqui dois textos que Deus pede para fazer imagem. Então veja, se a gente pegar aqui no mesmo livro do Êxodo, capítulo 25, versículos 18 ao 20, olha só o que a Sagrada Escritura diz. Deus diz para Moisés: Farás igualmente 2 querubins de ouro para serem soldados nas duas extremidades do propiciatório. Faze um querubim em uma extremidade e outro querubim na outra extremidade. Disporeis os querubins destacando-se do propiciatório nas duas extremidades. Os querubins estenderão suas asas para cima, para com elas protegerem o propiciatório. Eles estarão face a face e olharão para o propiciatório. Veja,
Deus está pedindo para construir duas imagens de dois querubins enormes. Se Deus é contra a imagem, por que Deus manda fazer imagem, pelo amor de Deus? Deus é contra a imagem ou não é? Percebe? Deus não é contra a imagem. Deus é contra ídolos. Deus pede para fazer imagens, né? Então, Deus manda Moisés fazer esses dois querubins, mas não para aí, né? Não para aí. Vamos lá. Outro texto para você entender. Livro dos Números. Livro dos Números, capítulo 21, versículos do 8 ao 9. Números 21, 8 e 9. Diz assim, ó. E o Senhor lhe disse, o que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Eterno, Bendito, o que ele disse? Manda fazer uma serpente abrasadora e fixa numa haste. O que é uma haste? Um poste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela, olhar para quem? Olhar para a imagem da serpente que está colocada no poste, terá sua vida salva. Moisés fez uma serpente de bronze. Moisés fez uma serpente de bronze. E por que Moisés fez? Porque Deus mandou. Moisés fez uma serpente de bronze e a fixou numa haste. E quando uma serpente mordia um homem, este olhava a serpente de bronze e tinha sua vida salva. Veja, Deus se utilizou de uma serpente de bronze, ou seja, de uma imagem para salvar a vida das pessoas. Deus se utilizou de imagens. Então, não venha dizer que Deus é contra imagens. Deus é contra ídolos. Entenda isso de uma vez por todas. Deus é contra ídolos. Então, mas não para aí. Deus, ele também mandou Salomão. Eu não vou pegar para o vídeo não ficar tão extenso, né? Mas veja, Deus mandou Salomão enfeitar o templo de Jerusalém com imagens. Imagens de querubins, palmas, flores, bois, leões. Eu não vou ler, mas cito aqui o texto para que você possa pegar a sua Bíblia e conferir. Vai lá, anota aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículos 23 ao 35. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7, versículos 29. Então, esses dois textos do primeiro livro dos Reis vão mostrar justamente isso. Deus pede que Salomão enfeite o templo de Jerusalém com imagens. Está ali. Deus é ou não é contra a imagem, pelo amor de Deus? É claro que não é. Deus é contra a idolatria. Deus é contra os ídolos. Meu povo, os santos na igreja não são ídolos. As pessoas dizem, nos acusam, os católicos são idólatras. Me diga aí qual é o documento da igreja, qual é o escrito da igreja, que a igreja pede para adorar ídolos. Primeiro, os santos não são ídolos, são santos, são gente, não são ídolos. A igreja nunca pediu para ninguém adorar outra pessoa a não ser Deus. Entende? Então, será que Deus esqueceu que tinha proibido imagens? Será que Deus está com Alzheimer? Ora, meu povo, os primeiros cristãos, eles foram martirizados aos milhares, porque se recusavam a adorar imagens de deuses falsos. Veja, os cristãos, os mesmos que tinham imagens, eles se recusavam a se dobrar diante de imagens de falsos deuses. Aí sim, eles não se dobravam. Tá vendo? Deus proíbe fazer imagens de deuses, de ídolos, para adoração. Não se deve adorar como faziam os pagãos. É isso que Deus pede. É isso que Deus pede. Deus quis mostrar ao povo que ele era o único Deus. O único Deus. Toda a Sagrada Escritura mostra isso. Ele é o único. É o que a Igreja Católica afirma. Deus é um só. Conheça a doutrina da igreja. Se você que fala mal da igreja,
Procure conhecer a igreja. O que a igreja ensina para que você não seja injusto na sua acusação, né? Os primeiros cristãos, eles pintavam nas catacumbas muitas imagens e cenas bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. Você sabia disso? Os primeiros cristãos, eles pintavam nas catacumbas muitas imagens de cenas bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. Do Antigo e do Novo Testamento. Para quê? Para a veneração dos séculos posteriores. As imagens de Cristo sofredor, na toalha de Verônica, no sudário sepulcral, veja, o santo sudário. Então, alguns santos diziam, vejam só, alguns santos diziam que as imagens da Bíblia, da Via Sacra, de Jesus crucificado e dos santos são o único livro que também os pobres e analfabetos entendem e aproveitam. Tem muita gente analfabeta, tem muita gente. Veja, isso aqui foi dito há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Os santos diziam isso, que os pobres, os analfabetos, como é que iriam entender se não sabiam ler? Através das imagens. Eles poderiam contemplar e entender o evangelho. Percebe? Então, para terminar, eu digo para vocês, a veneração das imagens serve para meditarmos os exemplos dos santos e imitarmos as suas virtudes. É para isso que servem as imagens. Serve para quê? Serve para meditarmos o exemplo dos santos e imitarmos as suas virtudes. Então, espero que tenha ficado claro e não tenha restado mais nenhuma dúvida. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, então compartilha com outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço.